Então aqui a gente tem uma questão de um gerador elétrico de corrente alternada. Bom, para a gente poder entender essa questão, a gente tem que entender alguns outros conceitos, tá? Então, vamos esquecer da geração de corrente e vamos falar de circulação de corrente. Então, se eu tiver um fio, vamos pensar um fio de cobre dobrado nesse formato aqui, a gente tem um coil, tá? Em português a gente costuma chamar de espira. Vamos pensar que isso aqui é um arame dobrado. Se eu ligar as pontas dessa espira aqui numa diferença de potencial, ó, liguei aqui, eu vou ter a corrente elétrica caminhando pela espira, tá? Porque a espira é uma condutora de corrente elétrica. A gente representa com a letrinha aí. Tá. E aí, eu vou ter que contar uma história para poder dar essa base teórica aqui. Certa vez, um cientista estava fazendo experimentos no seu laboratório e ele tinha uma bússola. E a gente sabe, gente, que a bússola... Vou desenhar uma bússola aqui. A gente sabe que a bússola... Vamos colocar um norte aqui. Ela aponta para o norte, enfim. E ela depende muito do quê? Do campo magnético. Então, tem um campo magnético fazendo essa bússola se orientar e apontar sempre para o norte, tá? A letrinha para campo magnético, a gente usa a letra B, tá? Na física. Mostra que é um vetor que ele tem direção. Tanto que ele faz o direcionamento dessa bússola. E aí, esse cientista, ele estava fazendo um experimento com condução de eletricidade. Vamos imaginar que um fio. E sem querer, quando ele... Vamos dizer que tinha corrente que ia passar aqui, ó. Olha as habilidades ruins de desenho aqui. Ó, isso aqui, vamos dizer que está ligado numa fonte de eletricidade. E aí, esse cientista, na verdade, vamos colocar aqui que tem uma chavinha, ó. Vamos pensar que isso aqui é aquela teclinha que a gente aperta para acender a luz, tá? Esse que eu tô grifando de amarelo aqui. E essa teclinha, quando ele apertou ela para acender a luz, a corrente circulou no sistema, certo? Corrente circulou no sistema. E quando isso aqui aconteceu, esse cientista viu, quando ele fechou essa chave aqui, ele fez contato, né? Para ter circulação de eletricidade. Ele viu que por uma fração de segundo aconteceu uma coisa na bússola. A bússola girou por uma fração de segundo, ficou caduca. E depois voltou ao normal. E aí ele mantinha esse circuito ligado e a bússola não girava de novo. Não girava. Mas aí quando ele desligava esse circuito, a bússola girava de novo, tá? Quando ele ligava, a bússola dava uma caducada aqui, começava a girar estranho. Quando ele desligava, a bússola começava a caducar também. Ele percebeu uma coisa, poxa, mas a corrente elétrica, eletricidade e o magnetismo, eles devem estar muito relacionados um ao outro. Mas é só quando eu faço só quando eu ligo ou quando eu desligo. É só quando eu tenho uma variação do fluxo elétrico, tá? Variação do fluxo elétrico. Off. Vou colocar aqui da corrente elétrica. Ele viu que quando eu tenho uma variação da corrente elétrica, eu tenho uma variação do campo magnético. Tá, isso aqui foi uma descoberta muito importante, porque ele não só descobriu que isso é verdade, mas ele descobriu que o contrário também é verdade.
Uma variação no campo magnético, e a gente já vai entender que a palavra é fluxo de campo magnético, a palavra correta, gera uma variação de corrente elétrica. Ou seja, você consegue induzir a formação de eletricidade através da variação do campo magnético e vice-versa, tá? E aí com isso, a partir desse experimento, muitas descobertas vieram. E uma das descobertas é essa aqui, ó, tá? Essa aqui a gente vai usar no exercício. Bom, então vamos lembrar que eu preciso ter uma variação do fluxo do campo magnético. Vou colocar aqui, fluxo. Para que eu tenha a indução de formação de eletricidade, tá? Para que eu tenha uma força elétrica induzida. E aí, para eu produzir eletricidade, basta eu ter o quê? Ímã. Basta eu ter ímã. Então, essa espira aqui, eu vou desenhar ela em 3D agora, tá? Pra gente poder acompanhar aqui, ó. Isso aqui que eu tô desenhando é um ímã. Esse outro cara aqui que eu vou desenhar também é um ímã, um pedaço de ímã, vamos dizer. A gente está desenhando tudo muito mais simplificado que é a realidade, porque aqui a função é entender o conceito, tá? Então aqui um desenho 3D. Aqui vamos dizer que eu tenho um polo que é o polo norte e outro polo que é o polo sul, tá? Eles têm que ser polos opostos, tá? Não vou pintar porque vai... Vamos ver se eu consigo pintar rápido. Não consigo. Então vou desenhar aqui, ó, o polo norte. E aqui o polo sul. Desse outro lado. E aí, se eu colocar uma bendita de uma espira... Vamos colocar uma espira aqui. Onde eu consiga circular a corrente elétrica. Ó, ficou meio estranha essa minha espira. Vamos fazer uma mais bonita. Eu consigo ter indução de corrente elétrica se eu alterar esse fluxo magnético. Tá? Olha que coisa bizarra. Como assim, Greg? Vamos imaginar aqui que vai começar a cair água aqui de cima. E aí você vai ter uma usina hidrelétrica. Claro, aqui está muito mais simplificado. Quando cai essa água, eu faço essa espira aqui girar. Então eu faço ela girar. Quando ela gira, aí que eu falei que tem o fluxo magnético, que ele é importantíssimo. Eu consigo alterar o fluxo magnético. Vamos com calma, ó. Eu vou voltar um pouco aqui, ó. Esses ímãs aqui, eles estão gerando um fluxo magnético, que por convenção ele vai do norte até o sul. Então, um campo magnético, perdão. Ó, campo magnético, a letrinha B. Um campo magnético uniforme, tá? Toda a região ali no meio vai ter um campo magnético B uniforme. Mas a força eletromotriz induzida, a gente vai colocar essa letrinha epsilon aqui para falar dela, ela vai ser, olha que coisa maluca, menos a variação do fluxo magnético pelo tempo. Precisa decorar? É bom lembrar o conceito, que é a variação do fluxo magnético, tá? E o que é a variação do fluxo magnético? Ó, o fluxo magnético ele tem uma fórmula aqui que ele depende do campo magnético, da área pela qual o campo magnético passa e do cosseno de um ângulo θ, que é o cosseno da superfície da área com as linhas de campo.
Ó, as linhas de campo eu desenhei aqui. São essas linhas retas. É um campo magnético uniforme. Mas a área é essa parte aqui, ó. Vamos fazer a área em vermelho. A área em vermelho. A área vai ser essa superfície achurada. Mas não é a área total que tem ali dentro. É a área pela qual passam linhas de campo. Então, quando esse cara aqui estiver girando, ó, quando essa espira estiver girando, essa área vai alterar. Por quê? Uma coisa é eu ver a espira assim, naquele conceito 3D ali. Outra coisa é eu ver a espira assim. Opa. Olha aqui a diferença dessas duas espiras. Ela girou aqui e ficou assim. Então, olha aqui, ó, como o que acontece. Quando as linhas de campo atravessam aqui, assim, desse jeito, elas não atravessam a área, elas não cortam a área no meio. Aqui já nesse outro exemplo de baixo, quando as linhas de campo passam, elas atravessam a área, tá? E essa variação de fluxo magnético que faz com que eu consiga gerar força eletromotriz. Força eletromotriz é aquela que é medida em volts, eletricidade, que a gente conhece. Então essa variação de área, quando a água cai e faz essa espira girar, faz variar a área pela qual estão passando linhas de campo magnético, faz com que se induza uma força eletromotriz. Então, para eu poder aumentar essa força eletromotriz induzida, vamos lá, eletromotriz é essa que eu estou pintando de amarelo, força eletromotriz induzida, vamos colocar lá, força F, eletro M, motriz M. Para aumentar essa quantidade de energia gerada nessa indução magnética aqui, o que eu preciso fazer? Vamos ver as opções que o exercício dá. Vamos para o item 2 primeiro. Use um arame mais grosso. Gente, em nenhum momento, no nosso exemplo ali, a gente falou que a espessura do arame interfere na força eletromotriz induzida. O que interfere? Bom, interfere o ΔT, ou seja, a velocidade, tá? A velocidade que cai a água ali, por exemplo. A velocidade com que a espira gira faz com que esse ΔT seja maior ou menor. Então, quanto mais rápido vai girar, mais força eletromotriz vai produzir. Quanto menos rápido girar, menos força eletromotriz produz. O que mais que interfere o quanto de força eletromotriz eu produzo? Isso aqui, ó, a variação do fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético a gente tem que olhar nessa fórmula aqui, ó, vamos pintar em volta de rosa, do fluxo magnético em si. Como que eu posso variar o fluxo magnético? Bom, eu posso variar o fluxo magnético mudando a rotação dessa área aqui, tá? Na verdade, a melhor forma de eu pensar é esse ângulo aqui. Esse ângulo faz com que eu altere a área útil, a área pela qual passarão linhas de campo magnético, tá? Então, o fluxo, a letrinha B ali, eu não consigo alterar, porque quando eu tenho dois ímãs assim, um na frente do outro, esse fluxo magnético é uniforme. Ele não muda. Ele é uma constante. Mas a área vezes o cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo entre as linhas de fluxo e a projeção dessa área aqui, eu altero. Então, por isso, não tem nada de espessura nessas fórmulas aqui. Nada. Então, usar um arame mais grosso não vai mudar nada. Item 2. Dar mais voltas no arame ali na... Se você for ver o exercício, ele está mostrando um arame que ele vai e volta várias vezes, né? Então, por exemplo, se eu tiver um arame assim, ó, vai e volta, vai e volta, várias vezes, diversas vezes, tá? Ou vamos representar assim. Eu vou ter mais vezes a corrente vindo e alterando.
Então, quanto mais arames eu tiver, mais eu vou ter corrente elétrica sendo gerada, tá? É como se eu multiplicasse por vários arames para cada volta. Ou seja, eu coloco um N aqui na frente. Ó, eu vou pegar essa fórmula da variação do fluxo aqui. E na frente eu coloco um N. Sendo N o número de espiras. Quanto mais o número de voltas. E quanto mais voltas eu tiver, maior vai ser a geração de eletricidade. E se a eletricidade é negativa ou positiva, não importa, tá? E ali, mudar a velocidade da rotação. É aquele caso, se for numa hidroelétrica que está caindo água aqui, quanto mais água cai, mais rápido isso aqui gira. Quanto mais rápido isso aqui gira, menor vai ser o ΔT, que é o tempo para variar o fluxo. Quanto menor o ΔT, maior vai ser a força eletromotriz gerada, tá? E aí você marca o item 3 como verdadeiro também, gabarito, letra E.